esperar aqui, porque eu coloquei um outro título aqui, mas o título que permaneceu é esse aqui: a importância do ministério de oração na igreja, ou da igreja. A importância do ministério de oração na igreja. Irmãos, que tal nós lermos esses versículos aqui de Atos capítulo 1? Vamos ler juntos esse versículo aqui? Atos 1, 14 e 24. Vamos ler juntos? Amém? Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. 24. E orando disseram: Tu, Senhor, que conhece o coração de todos, revela-nos qual destes dois tem escolhido. Ó Senhor Jesus. Irmãos, primeira vez que eu vou falar usando o celular. Desculpe os momentos que não forem. Isso aqui é porque ocorreu um acidente na minha impressora. Eu gosto de falar com um papel bem grande aqui. Se possível, tem uma cartolina aqui. O que essa palavra quer nos mostrar, irmãos, é que o livro de Atos vem nos mostrar que através dos apóstolos, esse Cristo ascendido, esse Cristo ressurreto e ascendido, está mais ativo, até mesmo do que no seu ministério terreno. Ele ascendeu nos céus, sentou à destra de Deus. Mas ele assentou ali de fato, mas ele não está passivo, não. A Bíblia fala que, lá em Apocalipse 1,13, que o Senhor percorre no meio das igrejas. O Espírito percorre aqui agora, irmãos. Amém. Não só agora. A hora que você está voltando para casa. A hora que você está esperando a irmã chegar e ela está demorando. Né? A hora que o Juninho, mas a Michelle está preparando o José lá e tem que trocar e o horário está... Né, irmão? Não é assim? Ele fez cocô. Ó. Aleluia! Todos nós fazemos e ele fez. Aleluia! Somos um, José. Ó Senhor Jesus. Estou querendo descontrair um pouquinho aqui, irmãos, mas nós estamos em seriedade diante do Senhor. Senhor Jesus. Então o que o Senhor quer nos mostrar, irmãos? Que o livro de Atos nos mostra os atos do Espírito Santo a partir da sua ascensão no ministério celestial de Cristo. Amém. E não é só na hora da reunião que ele age, não. Ele age o tempo inteiro. Durante todo o momento que você está na sua casa, no trabalho, hora que nós tomamos fechada no trânsito, hora que um fala um pouquinho mais alto que o outro na própria casa, o Espírito está ali com a sua espevitadeira, percorrendo casa por casa, coração por coração. Porque ele já nos fez assentar também nos lugares celestiais. Amém. Aleluia! Amém. Ele quer que nós tenhamos a plena estatura do varão perfeito. Amém. Nós somos chamados para ser Cristo, irmão. Como corpo de Cristo. Para ser membros que expressa o cabeça. Para ser um corpo que expressa a cabeça em plenitude. E nós vamos ver aqui que um dos atos mais importantes desse Espírito todo inclusivo, desse Cristo ascendido, é a oração. Atos nos fala sobre muitos atos do Espírito, mas principalmente a palavra e a oração. Amém. Irmãos, a palavra é maravilhosa, é que nos dá sustento, mas a palavra sem oração não vai a lugar nenhum. Você pode ganhar toda a revelação da economia de Deus, se você não orar em retorno para com o Senhor, é a mesma coisa de você dar, vamos dizer,
um bife para um passarinho, ele não vai comer. Não é isso? Ó Senhor Jesus, pode ser o bife mais caro do mundo, a não ser que seja uma águia, aí já muda. Então a oração, ela é completiva com a palavra. Por isso que aqui começa falando, todos esses perseveravam unânime em oração. Mas qual que era a situação? Qual que é o pano de fundo do livro de Atos? A ascensão de Cristo. O que é a ascensão, irmãos? A ascensão é esse Cristo subiu vencendo toda a esfera negativa. Ele abriu o caminho vencendo os demônios, vencendo os principados e potestades. Ele se elevou da terra, que é o lugar onde os demônios proliferam, se multiplicam, né? Cria bagunça, cria problemas, as intrigas, mas esse Cristo ascendeu aos céus. Ele nos ressuscitou com ele. Efésios 2. Vou ler aqui rapidinho com os irmãos. Efésios 2, 5 e 6 fala assim, começar do 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Então Cristo ascendeu, e Ele nos fez ascender junto com Ele. Então nós não podemos viver debaixo das artimanhas do inimigo, debaixo da cultura humana. A cultura humana, irmãos, ela quer pão e circo, não é isso que o irmão falou? Ele quer sustento e diversão. Ele quer comida e televisão. Não é assim? Ele quer um trabalho bom e viagem pelas ilhas lá do Caribe. Mas Cristo quer cada um de nós, assentado com Ele, nas regiões celestiais em Cristo, porque Ele tem uma economia a se cumprir, e Ele nos chamou como ministros dEle. A igreja, irmão, é a embaixada de Deus na terra. Ó Senhor Jesus. Então Ele nos fez assentar juntamente com Ele nos lugares celestiais. Mas os discípulos naquele momento ali, quando Cristo ascendeu, eles estavam assim meio que perdidos. Eles não entenderam. Ficaram olhando assim meio pasmados, em devaneios. Ó, Ele está subindo. Uau, Ele está subindo. Deve ser que Ele ficou mais leve. Mas apareceram aqui, dois anjos falaram, no capítulo 1, versículo 11. E lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Um evento tão importante desse, vocês estão aí olhando para a lua, olhando para o sol, perdidos em si mesmo. Então esse chacoalhão dos anjos os despertou, porque a vida de ressurreição e ascensão já tinha sido soprado para dentro deles. Amém. Muitas vezes nós precisamos de um chacoalhão do Senhor. Amém. Né? Quando nós estamos meio distraídos, aí o Senhor faz algo acontecer. Ó Senhor Jesus. Amém. Você já percebeu que de vez em quando o Senhor faz tomar um tropeção? Uma vez eu comentei isso aqui uma vez eu estava muito amolado com o irmão. Muito amolado e eu estava indo pagar alguma coisa. De repente, eu com uma sapatilha, daquele sapato mais baixinho, dei aquele tropeção na calçada. Eu abaixei ali. Que isso, que dor. Aí o Senhor falou comigo, perdoa, irmão. Né? Muitas vezes você está ali perdido em alguma coisa, o Senhor faz acontecer alguma situação para você voltar ao seu espírito, voltar ao seu lugar de ascensão juntamente com Cristo. Amém. Esse chacoalhão fez eles voltarem. E o 12 fala assim, então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquelas cidade tanto como a jornada de um sábado. Então eles voltaram para onde? Para Jerusalém. O que é Jerusalém, irmãos? É a cidade onde Cristo foi crucificado. O Senhor muitas vezes precisa nos voltar
para o lugar da cruz, para mostrar que Cristo morreu por nós ali, para nos fazer voltar, pensar de novamente, que Ele quer que os seguidores dele neguem a si mesmos. Não vivam mais debaixo da cultura, do prazer do homem natural. Ó Senhor Jesus, isso é a espevitadeira do Senhor. É o cortar do Senhor. Ele corta os morrões do candelabro, daquelas lâmpadas que tinha ali os pavios. O Senhor precisa cortar porque viram um morrão. É quando nós fazemos como os discípulos, né? O Senhor morreu, então vamos pescar. Vamos trabalhar, vamos fazer hora extra. Aí o Senhor nos chama de volta. Então eles voltaram para Jerusalém, que representa o lugar da cruz, e voltaram para a base da unidade. A igreja, a cidade, representa a base local da igreja. Muitos irmãos talvez pensem assim: irmão, mas isso aí, será que isso aí tem significado? Irmãos, enquanto não passar o céu e a terra, nenhum i, nenhum tio se perderá da palavra de Deus. Tudo que está aqui tem significado. Até mesmo a transição, a substituição de Judas tem o seu devido significado. Por que eles não continuaram só com 11? Senhor Jesus. Então, quando ali entraram, subiram. Essa palavra subiram é muito significativa. Significa que eles ascenderam junto com o Senhor. Eles voltaram para a ascensão de Cristo. Eles voltaram aos seus espíritos. Subiram para o cenáculo. O que é o cenáculo? Lugar de oração. Nas versões melhores fala que é o segundo andar. O que é o segundo andar? O primeiro andar é o mundo. O segundo andar é um viver celestial. Nós temos que voltar para o cenáculo. O lugar onde Ele estabeleceu a mesa dele. Está vendo a razão porque nós precisamos contemplar o pão separado, o vinho e o pão separado? Nós temos que voltar ao cenáculo, voltar ao nosso espírito, voltar aos lugares celestiais. Porque senão nós ficamos aqui até mesmo olhando o pão e o cálice, cantando, sem a devida ressonância e significado que Deus está fazendo. Senhor Jesus. Amém. Subiram para o cenáculo, onde reuniram Pedro, João, Tiago, André, os 11 apóstolos, que antes eram discípulos, aprendizes, mas agora aqui eles se tornam apóstolos, são enviados por quem o Senhor foi, e eles permaneceram para substituir em potencialidade. O Senhor é insubstituível, mas em potencialidade continuar fazendo aquilo que Cristo fazia. Amém. Juntamente com a igreja. O 14 fala assim: todos esses perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Isso aqui, irmãos, é muito significativo também. O próprio Jesus era um homem de oração. Nós vimos ontem através da palavra que o irmão Juninho nos deu aqui. O primeiro modelo de uma pessoa de oração é o nosso Senhor. Mas desde lá do Evangelho a gente percebeu que enquanto ele estava orando, os discípulos estavam lá dormindo. Porque lhes faltava o Espírito. O Espírito todo inclusive. Mas aleluia, que nós já recebemos esse Espírito. Amém. O Cristo ascendido está dentro de nós. Amém. Então nós podemos subir para o cenáculo. Amém. Irmãos, quando fala assim, todos estes referem aos homens e essas mulheres aqui. Isso aqui é a primeira reunião ministerial da igreja. Irmãos, a igreja, nós precisamos ganhar a visão de que não podemos estar só nessa reunião, ou só na reunião de sábado ouvindo a palavra. Nós precisamos participar das reuniões de oração. Amém. É na reunião de oração que Deus leva a cabo toda a palavra que Ele nos fala. Irmão, o Senhor apenas nos comunica, o caminho é aqui, a palavra ministerial. A execução desse caminho é vocês subirem para o cenáculo. Para ouvir mais palavra? Pode ser, mas também, sobretudo, orar. Amém. O Senhor nos mostrou a unidade da igreja, nós temos que orar pela unidade da igreja. O Senhor nos mostrou
a sua morte, ressurreição e ascensão. Senhor, me dá mais da sua morte, ressurreição e ascensão. Irmão, se o Senhor não nos der mais da sua morte, ressurreição e ascensão, muitos problemas nossos vão continuar nos incomodando. Se é preguiça, vamos continuar deixando a Bíblia de lado, sem ler. Se é falta de ressurreição, nós vamos continuar vivendo a vida do homem natural, mesmo tendo o Espírito dentro de nós. Se é ficar debaixo lá dos streams, dos filmes, irmãos, nós precisamos da vida de ascensão. Amém. Não é que nós deixamos de ser gente. Nós precisamos, sim, das coisas que o Senhor permite licitamente. Amém. Mas tudo com decência, com proporcionalidade, para que nada tome o lugar do Senhor. Amém. Para que nada usurpe o nosso tempo de amar o Senhor. Amém. De conhecer mais o Senhor. Amém. Não se deixe, irmão, dominar nem pelo seu sono. O sono é algo legítimo e necessário. Mas se você dorme mais que de sua cama, acabou. O Senhor vai falar, puxa vida, não é isso não é essa era a minha intenção. Irmão, o Senhor nos chamou para ser vencedores. Amém. Vencedor de quê? De nós mesmos. Primeiro inimigo a vencer é o nosso velho homem, a nossa natureza caída, que só quer comida e circo, como diz uma palavra que o irmão nos deu lá em Poços de Caldas. Pão e circo, né? É o que eu quero, o que eu gosto, irmãos. Me dá uma passagem para a Europa que eu vou feliz. E sei que você vai também. Mas é possível e é permitido isso? Sim. Mas onde eu estiver, Cristo está junto comigo. Amém. Aleluia! Amém. Todos esses perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus. Então ele colocou com Maria, com as mulheres significa toda a igreja. Com Maria, mãe de Jesus, irmãos. Isso aqui é uma simbologia do nascimento da igreja. Maria foi aquela que deu nascimento ao Filho de Deus. Mas aqui esse Cristo está nascendo como um Cristo corporativo. Maria está em oração. Os irmãos dele estão em oração. Aleluia! E nos mostra esse aspecto de mãe também. Nos mostra a questão multiplicadora. É a mulher que gera. É a oração que gera. Aqui tem dois, tem os homens e a mulher, mostrando o aspecto fecundador e o aspecto gerador. O Senhor precisa gerar novos filhos de Deus em todas as igrejas. Novos discípulos do Senhor. O livro de Atos fala da propagação do Cristo ressurreto e ascendido para a produção das igrejas. Mas para haver produção das igrejas, muitos novos precisam nascer. Alguém tem que ser enviado. Separai-me, Barnabé e Saulo, para a obra que eu vos tenho preparada. O Senhor precisa produzir pessoas que permaneçam na localidade, em Jerusalém, e pessoas que vão para todos os cantos da terra. Isso depende de nós. Amém. Em oração. Irmãos, sem oração, a palavra pode ser maravilhosa. Ó Senhor Jesus, eu queria ressaltar aqui a oração ministerial da igreja, que a igreja, ela tem uma oração coletiva, que envolve todos os irmãos. Mas aqui quando fala no 24, aqui os versículos que vão dar sentido ao versículo 24, é a escolha do substituto de Judas. Né? O 15 fala assim: naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos, ora compunha a assembleia de uns 120 pessoas, e disse: irmãos, convinha que se cumprisse a escritura, que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi guia daqueles que prenderam Jesus. Então do 18 ao 20, nós vemos aqui, mostrando que aquele homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, preço de sangue. E os Salmos já falam no 20, porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite, tome outro seu lugar. Então aqui nós vemos que eles oraram sobre essa questão. Mas por que eles oraram sobre essa questão? Antes de falar do 24 aqui,
Eles oraram por essa questão porque Deus precisa na igreja trazer restauração de verdades. Aqui tem 11 apóstolos. O número 11, não sei se vocês sabem, é um número que indica transição, algo não completo. Só o número 12 tem sentido na economia de Deus, em termos de plenitude. Ó Senhor Jesus. Vamos ler aqui Mateus 19, 28. Quem achar pode ler. Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós sentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Olha só, Jesus respondeu. Aqui está falando, é um texto que fala do rico, né? Quando o Senhor colocou ele à prova, ele foi embora. Ele falou que guardava todos os mandamentos, tem guardado, mas o Senhor falou assim: então tá, você guardou os mandamentos? Olha só a falta que a oração nos faz na palavra, irmão. Ele guardou todos os mandamentos. Mas quando o Senhor falou assim: então tá, você tá bom então? Então vende tudo o que tem e me segue. Eles são tristes. Então os discípulos: Senhor, quem pode então te seguir? Quem é capaz? O Senhor falou assim: o que é impossível aos homens é possível para Deus. Amém. Então em seguida, aí fala Pedro, no 27, então lhes falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos, que será pois de nós? Aí o 28 que ele fala: Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós o que me seguiste, quando na regeneração, essa regeneração aqui, irmãos, é restauração no grego, que é a chegada do milênio. Quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Está vendo o significado de haver a restauração dos 12 aqui entre esses 11 discípulos, esses 11 apóstolos? Às vezes a gente fala assim: mas isso é detalhe, base da localidade, isso é algo secundário. Irmão, o Senhor só pode prosseguir em nós se nós somos um com toda a sua palavra. Esses 12 apóstolos é que vão julgar as 12 tribos de Israel. Por isso que para haver a descida do Espírito Santo, Deus precisa restaurar a sua verdade que precede isso. Senhor Jesus, o número 12, irmãos, o número 12, ele está impresso ali nas muralhas da Nova Jerusalém. Aqui fala assim: a muralha da cidade tinha 12 fundamentos. Exatamente, Apocalipse 21, 14, vamos ler lá? A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre esses 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então, para cumprir a economia de Deus, o Senhor precisava restaurar o número 12, lá em Atos 1. Porque o número 12 representa a totalidade dos filhos de Deus. Representa também a unidade do corpo de Cristo. O número 12 é 3 vezes 4. É o Deus triuno mesclado com a criação, em plenitude. Por isso que nós vemos o 7, que é 3 mais 4. E por fim, em Apocalipse nós vemos 3 vezes 4, que é o número 12. Senhor Jesus. Então o número 12, irmãos, é o número da perfeição absoluta. E é o número da completação eterna na administração de Deus. Por isso não tem nenhuma sílaba, nenhum eu, nenhum tio perdido na Bíblia. Por isso que através da oração o Senhor traz a restauração das verdades. A Nova Jerusalém, irmãos, é a consumação de todas as verdades da Bíblia. Os vencedores são aqueles que falam: Senhor, se é do Senhor, eu quero. Ó Senhor Jesus.
O número 11, irmãos, é um número de transição. Houve um abalo. Lá em Juízes 21, acho que de 1 a 6, nós vemos aquele caso daquela mulher, aquela concubina que foi cortada em pedaços. Quando a tribo fez isso, as outras tribos se revoltaram e quiseram até eliminar. Mas Deus viu que não podia permitir que houvesse menos que 12 tribos. Então isso aqui nos mostra, voltando lá para Atos, Senhor Jesus, que a oração nos traz a restauração das verdades. Verdades essenciais para aqueles que querem cooperar com Deus. Talvez você e eu pensamos, mas o que eu tenho a ver com as tribos de Israel? As tribos de Israel, irmãos, é uma sombra da igreja hoje. Ali tinha 12 patriarcas, assim como hoje tem 12 apóstolos. Porque o nome de Deus, ou seja, o número de Deus está envolvido nisso. A representação de Deus está envolvida nessa restauração de verdades que nós vemos aqui. Senhor Jesus. Amém. E o Senhor, irmãos, nós vimos aqui que aquele jovem rico saiu por causa do dinheiro. Não foi esse o pecado de Judas? Por causa de 30 moedas de prata. Ele traiu o Senhor. Isso é uma advertência para nós. Irmãos, nós não podemos ficar debaixo da escravidão do dinheiro. Isso é avareza. Isso é contrário à economia de Deus. Nós precisamos sentir o prazer de estar trabalhando e falar: Senhor, obrigado pelo pão de cada dia. E obrigado por poder contribuir com a casa do Senhor. Ó Senhor Jesus. Não deixe o seu salário te escravizar, irmãos. Tenha prazer em cooperar com o Senhor. Amém. Aleluia! Amém. Nós queremos ser participantes do negócio do Senhor? Amém. Temos que colocar nele todo o nosso ser. O que temos, o que não temos, desde que seja positivo. Desde que seja grato ao Senhor. Desde que seja santo ao Senhor. Se eu não tenho dinheiro, eu tenho meu ser. Eu tenho o meu tempo. Ó Senhor Jesus. Amém. Eu toquei muito esse capítulo 1, irmãos. Muito. O Senhor falou muito comigo aqui. Nós temos que eliminar o Judas de nós. Nós temos que colocar um substituto. Nós temos que orar para o Senhor trazer um Matias. Mesmo que nós ainda estejamos meio que sonolentos, envolvidos um pouquinho com a religião, com a sombra da lei, lançando sorte, mas o Senhor nos tolera. Ele sabe que nós estamos em processo de crescimento. Amém. Aqui no 24 fala assim: e orando quem? Os discípulos, pela substituição de Judas, do lugar de Judas. Tu, Senhor, que conhece o coração de todos, revela-nos qual destes dois tem escolhido. Eles lançaram sortes, que era algo do Velho Testamento, mas eles oraram. O Senhor não olhou tanto a sorte, o Senhor olhou a oração. Amém. Isso aqui é uma representação, irmão, da oração de serviço também. A reunião de serviço apostólica, a reunião de serviço presbiterial, a reunião de serviço dos diáconos. Nós não podemos fazer nada sem antes levar diante do Senhor. Amém. Senhor, eu estou cortando ali o mato ali do muro. Ó Senhor Jesus, amém. Que seja para a honra e glória do Teu nome. Amém. Senhor, não confia em mim, na minha capacidade. Eu confio nesse espírito de ressurreição e de ascensão que está dentro de mim. Amém. É para pregar um prego na parede? Quero fazer em ressurreição. Quero fazer em ascensão. Não para me mostrar. Irmãos, quero dizer algo para vocês. Orar diz respeito ao plano central de Deus. Orar diz respeito ao reino. Vamos ler Mateus 5. Espera aí, se ver se é 5 ou 6. 6? Isso. Ó Senhor Jesus. Tá, eu vou olhar o 5, só o 5 por enquanto. Esse aí que você falou realmente tem sentido, mas eu vou, por causa do tempo, orar. E quando, 5 e 6, e quando orardes, não sereis como os hipócritas.
Nós temos que ir para a reunião de oração de coração, irmãos. Tudo que nós fizermos tem que ser de coração e com primor. Até mesmo para vir a reunião, irmão, nós temos que fazer de coração e com primeiro amor. Tudo tem que ser, irmãos. Peço licença para os irmãos falar algo aqui que às vezes eu percebo que acontece comigo. A reunião de partir do pão, nós temos que chegar até antes. Honrar o Senhor até no horário. Eu sei que acontece muitas coisas. Carro atrapalha, menina atrasa, mas vamos ofertar nosso melhor horário para o Senhor. Não é para o João, não é para o Ronaldo, não é para o irmão ali, não é para o outro irmão ali, é para o Senhor. Senhor, estou chegando 5, 10 minutos mais cedo, porque o Senhor precisa da minha honra e eu preciso da sua misericórdia. Amém. Amém, amados? Amém. Onde que eu estava? Ah, tá. O 5 fala assim: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, fazer por cima, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Aí eu vou na reunião de oração, porque se os irmãos não me verem lá, ou então eu tenho que mostrar que eu sou um com os irmãos. Não, irmão, você é um com Deus. Amém. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Olha só como é que nenhum tio está fora de lugar. Aqui não falaram que receberam a resposta da oração, receberam a recompensa. Diz respeito a quê? Ao reino. Se eu, irmão, deixo o mover do Senhor através do ministério de oração na mão de 4 ou 5 irmãos, eu estou abrindo mão como Judas do meu direito de reinar. Ó Senhor Jesus. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Irmãos, o ministério de oração é uma questão de recompensa. Senhor Jesus, é toda hora que a gente está disposto? Não. Não, irmãos. Tem hora que, confesso para os irmãos, tem hora que eu estou mais interessado no jornal. Jornal da Globo, jornal lá. Tem hora que eu estou tão fito nas novidades aí do mundo, que para ir para a reunião de oração eu vou meio que, como os judeus estavam ali olhando, Jesus meio desnorteado, vou meio trôpego. Sim, vamos meio trôpego, mas vamos. Até que o Senhor nos fala assim: Senhor, já não quero mais o jornal, já não quero mais o futebol, eu quero o Senhor. Amém. Eu quero o Pai, amém, o Filho e o Espírito Santo. Amém. E nós queremos ver a igreja prosperar. Amém, amém, santos? Amém. Então, isso também é uma questão de recompensa. Mas não vamos correr só através da recompensa, não. Vamos amar o nosso Deus. Ó Senhor Jesus. Deixa eu voltar lá para Atos. Deixa eu ver se meu tempo ali ainda dá. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, esse capítulo 1 de Atos, muito significativo. A eleição, a recomposição dos 12 apóstolos é muito significativo. O surgimento das verdades, a revelação das verdades, nós só conseguimos perceber se nós estivermos em espírito junto com os irmãos. É possível que numa reunião como essa que vai acontecer lá no sítio, o irmão fale palavras profundas, mas eu saio lá do mesmo jeito. Estou falando que já aconteceu comigo. A reunião é um lugar que você tem que estar em ascensão. E você tem que estar em oração. Por isso que nós não podemos estar ali como os hipócritas, como que teatrando, fazendo de conta. Eu sei que ninguém chega a esse ponto, mas às vezes, sem perceber, nós fazemos isso. Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Irmãos, e só para fechar,
Aqui nos fala das mulheres, Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Lá em João nos mostra que quando o Senhor estava para ser crucificado, o Senhor olhou para Maria e para João e falou assim: mulher, eis o teu filho. João, eis a tua mãe. Lá em Mateus 12 também, um dado momento, a mãe de Jesus foi procurá-lo no lugar que ele estava pregando, e ela falou para eles, algo parecido assim: minha mãe, meus irmãos, são aqueles que estão na casa de meu pai, fazendo a vontade dele. Amém. Isso é uma transferência, através da ascensão, Deus quer nos transferir da família terrenal para a família celestial. Por que ele nomeou aqui mãe e irmãos? Porque ele quis dizer, a minha família, que são vocês, que me geraram como homem, agora são família celestial. Todos vocês têm que estar junto comigo no mover desse Cristo ressurreto e ascendido. Amém. O meu trabalho é para Cristo e a igreja. Amém. A minha criação de filhos é para Cristo e a igreja. Amém. Nós vamos entrar nessa transferência? Vamos entrar nessa procissão triunfante? É isso que o Senhor quer de nós. Amém. Não permita, meu, que nada e nem ninguém te roube o trono, te roube a oportunidade de amar o seu Senhor. Amém. Em espírito e em realidade. Amém. Não é só em espírito e em realidade. Amém. Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Irmãos, eu vou parar aqui, os irmãos, vamos reunir em pequenos grupos, tá certo, irmão? E vamos fazer proporcional. Tem 5 ali, 5 aqui, tentar ser o mais misturado possível.